Graça e paz, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui definitivamente pisando o pé no YouTube, para a glória de Deus, anunciando as boas novas. Deus havia falado conosco, né? Havia falado comigo de forma particular que esse ano seria um ano do discipulado, seria um ano de ensino, um ano que iríamos crescer de fato em Cristo Jesus de uma forma mais forte, mais intensa, né? E Deus falado bastante conosco nessa linha de trabalho. Há dias atrás eu fiz 12 dias de discipulado ao vivo, né, com algumas pessoas. Inclusive temos um grupo de pessoas que está acompanhando, participando desse discipulado, alguns que congregam comigo, outros que congregam em outras igrejas, mas também está participando desse processo de discipulado, também está participando desse processo de crescimento, né? Estamos aí moldando, vocacionados, crescendo para a glória de Deus, tá? Então aqui nos ajude nessa divulgação. Vamos começar a partir de hoje um trabalho aqui no YouTube, nos ajuda com a divulgação, nos ajuda com os comentários, nos ajuda aí com as curtidas, tá? Divulga o canal. A gente vai fazer algo muito forte para a glória de Deus, de fato e de verdade. Então a gente começa hoje o primeiro papo de discípulo, tá? Como é o ano do discipulado que o Senhor nos entregou, a gente vai fazer alguns capítulos aí de papo de discípulo com alguns assuntos, abordando alguns assuntos aí. Inclusive eu vou querer em alguns dias abordar alguns assuntos que não são falados dentro das igrejas, alguns assuntos que não são falados dentro de quatro paredes, tá? Então, vai ser um tempo precioso, espero que possa agregar conhecimento aí, profundidade, para a glória de Deus, e que vocês cresçam em Cristo, cresçam nessa fome, nessa sede, não de pão e nem de água, mas nessa vontade de crescer em Cristo, nessa busca constante pela presença do Espírito Santo, tá? Pessoal, nesses dias atrás, Deus tem falado muito comigo sobre distrações, falado muito forte ao meu coração sobre distrações. Inclusive eu quero ler um texto aqui para vocês, aqui em Lucas 14, versículo 15, tá? Diz assim, deixa eu olhar aqui para o Evangelho, Lucas 14, 15, diz assim: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado é o que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia, um grande banquete, e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, quer dizer, desculpar-se, dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado. E outro diz: casei-me, portanto não posso ir. E eu lendo essa parábola de Cristo, a parábola da grande ceia aqui em Lucas 14, eu comecei a entender que Cristo a todo momento está nos oferecendo e nos demonstrando através de sinais, através de mensagens, de louvores, o chamado dele em nossas vidas. Aquilo que ele quer que você faça, aquilo que ele quer não só que você entenda, mas que você assuma o seu posicionamento e viva para a glória de Deus. Viva esse chamado que ele te nasceu para ser. Tá? Em uma época em que pessoas dizem que não vê o sentido de por que veio à Terra, Deus está a todo momento entregando o seu sentido, o seu propósito, o seu sinal. Nesse banquete, um grande homem faz uma festa, faz um banquete, e eles na mesa, Cristo diz: bem-aventurado é o que comer pão no reino dos céus. E ele diz que quando fizer aquele grande banquete, aquele homem fez aquele grande banquete, ele sai convidando as pessoas, trazendo os convidados para a mesa. E o primeiro olha e começa a dar uma desculpa. Ele fala bem assim: eu não posso ir porque comprei um campo. Gente, comprar um campo nunca foi maldição, é algo errado, né? Quem que você conhece que compra um imóvel, compra uma casa, compra um apartamento e a gente não olha e fala: bênção de Deus, é uma resposta de oração, é um cumprimento de uma promessa. O segundo olha e fala bem assim: eu não posso ir para o banquete porque eu comprei 5 juntas de boi. Quem que vai olhar para ti vai falar que aumentou sua fazenda, aumentou seu gado, e você vai dizer que isso não é bênção? A gente vai olhar e vai dizer: bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. O terceiro olha e fala bem assim: eu não posso ir para o banquete porque eu me casei. Quem de nós vai olhar e vai dizer que o casamento não é bênção? Iríamos olhar e falar: bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Sabe qual é o problema? É que temos pegado até aquilo que Deus faz por nós de forma abençoadora e temos colocado como motivo para nos impedir o que fazíamos antes, para nos impedir de fazer o chamado de Deus, para nos impedir de fazer a obra de Deus. Você entende algumas pessoas que o Senhor abençoa como se estivesse na mão conta-gotas, porque se despejar um pouco mais forte, a pessoa não fica mais na presença de Deus, não permanece mais em Cristo Jesus. Eu me recordo de um homem
que ele contou que o filho dele, uma criança, queria muito um videogame, era o sonho da vida, batia muito no peito do pai pedindo um videogame. E o filho, então o pai vem e presenteia o seu filho com um videogame, aquele PlayStation 5, né? Aquela coisa mais linda, vários jogos, tudo original, 2 joysticks, 2 controles, e o filho feliz da vida. Sabe o que acontece? Ele disse que nos próximos 7 dias ele não conseguiu se comunicar com o seu filho. Ele não conseguiu mais brincar com o seu filho, porque toda vez que ele chegava em casa, depois de um dia de trabalho, o filho olhava e falava assim: pai, deixa eu só passar de fase que a gente conversa. Deixa eu só passar de fase que a gente vai conversar, vamos brincar, vamos dialogar. O pai disse que houve um momento que deu vontade de jogar o videogame da janela da casa dele, que ele morava no sobrado. Até então que Deus veio ao seu coração e falou: é interessante, você está chateado com o que o seu filho está fazendo, mas vocês fazem isso comigo o tempo todo. Até aquilo que eu entrego de forma de bênção, vocês ocupam o espaço que havia comigo. Ocupam o espaço de estarem comigo. E isso, gente, tem chamado muito minha atenção. Eu tenho me preocupado se nesses dias de hoje, dias de redes sociais, dias que as pessoas, conheço pessoas que já fizeram 2, 3 faculdades ao mesmo tempo, temos tempo para o Espírito Santo. Você ainda tem tempo para buscar a Deus? Você ainda tem tempo para buscar o Senhor? Sabe o que chama minha atenção? Sabe qual é a hipocrisia de alguns? É dizer que anseio para viver na eternidade com Cristo, mas aqui não tem tempo para estar com Ele. Pessoas que dizem que querem viver uma eternidade com Cristo, mas aqui não tem tempo de estarem com Ele. Lembra de Marta? Lembra de Marta e Maria? Quando Cristo chega na sua casa, casa de Marta, e a Bíblia fala que Marta, corrida, distraída, vou até voltar algumas páginas aqui, se eu salvo me engano é Lucas 10, a Bíblia diz que Marta o recebe e tinha uma irmã chamada Maria, o qual sentava também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Porém Marta, versículo 40 do capítulo 10 de Lucas, diz que porém Marta andava distraída em muitos serviços. Enquanto Marta andava distraída em muitos serviços, Maria sentava aos seus pés de Cristo para ouvir a sua palavra. E no versículo 41, Jesus olha e responde à objeção de Marta. Quando Marta fala: Senhor, não te incomode enquanto eu estou aqui preocupada, ansiosa, fazendo as coisas, minha irmã fica aí sentada. Jesus responde e diz: Marta, tu está ansiosa, tu está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Eu não sei você, mas eu tenho uma preocupação de me encher de trabalhos, me encher de compromissos, me encher de cursos, de escalas que eu tenho que cumprir pela manhã, por tarde, por noite. E me preocupo devido à demanda, e eu não estou falando coisas aqui que seja pecado, irmão. As desculpas que os convidados deram nesse grande banquete é que estavam comprando terra, que estavam se casando. Isso não é maldição, isso não é pecado. Mas não quer dizer que é somente o pecado que tira o seu tempo com o Senhor. Lembra que quando Deus faz Adão e faz Eva, coloca no Jardim do Éden, diariamente o Senhor os visitava para relacionamento. O Senhor quer ter um relacionamento contigo. Ele quer o seu tempo de relacionamento, o seu tempo de intimidade. Intimidade de Deus ele revela aqueles que têm uma aliança, aqueles que o buscam, aqueles que ele conhece. Jesus falou que aqueles que me conhecem ouvem a minha voz. O Senhor, o que ele quer dizer conosco é se no meio de um mundo corrido você ainda tem tempo ao Senhor, se você ainda tem uma aliança, se você ainda tem um compromisso. Tanto que quando Adão peca, o Senhor não vem para cobrar Adão, o Senhor não vem para dizer o que você fez. Deus fala: onde você está no horário do nosso compromisso, está no horário da nossa terapia, da gente conversar, do nosso relacionamento. Deus quer um relacionamento. E a preocupação e o problema é que andamos distraídos. Marta andava distraída enquanto Maria estava aos pés de Cristo. Então ela olha para Jesus e se incomoda, dizendo se Jesus não se incomodava com isso. Sabe qual é o problema do distraído? É pensar que todo mundo que tem foco está errado. Sabe qual é o problema do distraído? Vou repetir. É pensar que todo mundo que tem foco está errado. Esse é o problema do distraído. E de verdade, gente, não me venha com nenhum tipo de hipocrisia. Como você quer passar uma vida eterna com Cristo e não tem tempo com Ele nessa terra? Para encerrar esse vídeo, esse primeiro papo de discípulo aqui, serão vídeos rápidos que eu vou gravar no decorrer das semanas, mas com bastante frequência, que posso estar abençoando a sua vida. Eu me lembro de Elias e Eliseu.
Elias e Eliseu. Elias o profeta do fogo, Eliseu o seu profeta substituto. E antes de Elias ser arrebatado, e a gente sabe que Elias não provou da morte, Elias olha para Eliseu e fala: me pede o que tu queres que eu te faça. Me pede o que tu queres que eu te faça. Eliseu olha para Elias e fala: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. Então Elias olha para ele e fala assim: dura coisa tu me pedistes, mas se tu me ver quando eu fores levado ao céu, se fará. Se não me veres, não se fará. E depois dessa palavra, para mim, concepção particular, Eliseu bota no coração e fala: eu não tiro mais o olho dele. Não me distraio mais com nenhum outro assunto a não ser olhar para Elias. Não me distraio mais. Eliseu, fica aqui que eu vou ao Jordão. Não vai, eu vou contigo. Eliseu, fica aqui que eu vou a Betel. Não vai, eu vou contigo. Eliseu, fica aqui que eu vou em tal lugar. Não vai, fica, eu vou contigo, Elias. Para onde tu for, eu vou contigo. A profecia é que eu tenho que olhar para você, eu não vou andar distraído. E é tão forte que a Bíblia diz que vem um carro de fogo, cavaleiros de fogo, separam os dois. Gente, cá para nós, tem gente que se passar um Camaro amarelo aí, ele para de boca aberta, babando e fica observando o carro. Tem gente que passa um carro importado, uma BM, uma Porsche, né, um carro mais chique, mais bonito, a pessoa fica olhando, acompanhando, babando, desejando, achando, acompanhando a beleza do carro. Chama a atenção. Um carro bonito, um carro importado, chama a atenção. Imagina um carro de fogo, com cavaleiros de fogo. Quem não olharia para aquele carro e acompanharia? Eu creio que os filhos dos profetas que estavam ali ficaram vendo aqueles carros e aqueles cavaleiros. E enquanto todo mundo está dando atenção para o carro de fogo, eu creio, na minha visão particular, que Eliseu continua olhando para Elias. Porque a promessa era: se tu me veres subindo ao céu, te fará. Se tu não me veres, não te fará. Não deixe de olhar para Cristo. Continue focado em Cristo Jesus. Ah, mas em 2025 está previsto que vai inaugurar mais de 200 aplicativos novos. Não deixe de olhar para Cristo. Ah, mas em 2025 a política e a corrupção estão aumentando muito. Não deixe de olhar para Cristo. Mas eu vou me casar. Que o teu casamento esteja abaixo da graça do Espírito Santo. Mas eu vou comprar uma terra, que a terra que Deus te deu não ocupe o espaço de Deus na tua vida. Mas eu estou aumentando meus carros, que a bênção que Deus te entregou não tire o tempo de devocionar uma intimidade com Ele na sua vida. Não se distraia. Quero terminar esse primeiro papo de discípulo aqui dizendo: olhe para o autor e consumador da sua fé. Tenha devocional, tenha o seu tempo com Deus. Faça o seu altar dentro de casa e não negocie isso com nada. Não negocie isso com nada. Tenha o seu tempo com Deus. Espero de verdade que essa mensagem possa estar abençoando a sua vida. Os vídeos serão assim 13, 14, 15 minutos no máximo de papo de discípulo, tá? Que seja um tempo precioso na vida de vocês aí. Hoje, o primeiro foi sobre distração e eu quero pedir para vocês, nos ajudem na divulgação, tá? Mande aí nos grupos da igreja, nos ajude aí, você que não tá no nosso canal aí, a se inscrever nesse canal, a nos ajudar nesse crescimento, nesse trabalho de anunciar as boas novas, de anunciar um evangelho, porque eu tenho certeza que Cristo está às portas. Voltemos para Ele antes, para a glória de Deus. Papo de discípulo, gente. Deus abençoe. Até a próxima.